concurseiro, olá concurseira, História do Brasil, Polícia Militar da Bahia. Irei trabalhar com vocês nessa missão a construção do Estado brasileiro, os elementos políticos, sociais, econômicos da formação do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, é o território. Eu tenho que fazer alusão também ao governo, à Constituição, enfim. Será que essa independência de 7 de setembro de 1822 trouxe, de fato, mudanças radicais para o Brasil? Iremos ver a partir de agora na missão 1, na tela, o nascimento do Estado brasileiro. E para falar do nascimento do Estado brasileiro, eu preciso recordar alguns temas trabalhados nas missões anteriores. Vamos recordar a família real no Brasil. A família real desembarca no Brasil no contexto da era napoleônica. Napoleão Bonaparte, na França, tinha como objetivo transformar a França no país mais poderoso da Europa. No entanto, Napoleão encontrou impedimento, encontrou um adversário forte, a Inglaterra. E para derrotar a Inglaterra, ele vem desenvolver o chamado bloqueio continental, impedindo que os países europeus negociassem com a Inglaterra. O grande, porém, é que Portugal estava, eu posso definir, subalterno, estava submisso à Inglaterra desde o Tratado de Methuen. No início do século XVIII, Portugal assinou um acordo chamado Tratado de Panos e Vinhos, e nessa relação comercial, a Inglaterra venderia tecidos, Portugal venderia vinhos, enfim, mas a balança não ficou nada legal para Portugal. Ficou com um saldo negativo, ou seja, Portugal ficou endividado. Inclusive o ouro extraído das Minas Gerais no século XVIII também serviu para pagar esse débito que Portugal tinha com a Inglaterra. No início do século XIX, Portugal continua com essa situação delicada em relação à Inglaterra. Essa relação de submissão, essa relação de sujeição a partir desse endividamento. Logo, o bloqueio continental, que afirmava que todos os países europeus deveriam criar uma situação de não mais negociar com a Inglaterra, Portugal não poderia fazer isso. Nesse imbróglio, a solução encontrada foi a família real vem para o Brasil. A família real passa por Salvador, mas se estabelece no Rio de Janeiro, em 1808. Eu considero esse evento como o primeiro passo, um passo decisivo para a independência política do Brasil. Por quê? Quando a família real vem para a colônia, há aquilo que chamamos na história de inversão. A inversão seria a metrópole, Portugal, sede Lisboa, a coroa vem para a colônia. Logo, a colônia vira metrópole e a metrópole, Lisboa, Portugal, vira uma espécie, politicamente falando, uma espécie de colônia. Então, a inversão, a metrópole vem para a colônia e a colônia, no caso, você tem essa estrutura Rio de Janeiro, colônia, tem a sede agora do Império Português. Lisboa, que era a capital desse império, fica sem o seu governante, que no caso, o príncipe regente Dom João VI. Deu para entender essa inversão? Colônia agora é a sede do império e a metrópole fica sem governante. Isso até a Revolução Constitucionalista ou a Revolução Liberal do Porto, que vai exigir o retorno do príncipe regente Dom João. Não era rei ainda, porque a sua mãe, Dona Maria, conhecida também como Dona Maria a Louca, ainda estava viva. Logo, ele só se torna rei com a morte de sua mãe. Então, para compreender o processo da independência do Brasil, eu preciso recordar a família real no Brasil, esse desembarque em 1808, acordos econômicos importantes que também eu posso definir como elementos que colaboraram para
o avanço desse processo da independência. A abertura dos portos às nações amigas, também um outro evento importante, e a assinatura, no caso você tem o estabelecimento do Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação de 1810, que vem abrir as fronteiras brasileiras, vem abrir o comércio brasileiro para outros países. Logo, o monopólio, que é uma marca do chamado Pacto Colonial, só a metrópole poderia negociar com a colônia. Com esse acordo firmado em 1810, rompe-se então o monopólio. Mais um evento demonstrando que há um avanço nesse processo de independência. Salientando concurseiro, salientando concurseira, quando eu falo independência, você vai agora relacionar com a independência política, porque do ponto de vista econômico, o Brasil vai continuar sendo dependente do comércio estrangeiro. Do ponto de vista social, muitas mazelas continuam e é isso que você deve colocar em mente. Esse processo da independência do Brasil vai ser um processo político, mas que não vem simbolizar radicalidades na área econômica, na área social. Um outro evento que você pode visualizar aí no seu slide é a Revolução de 1817. Dom João era absolutista, era centralizador. E isso provocou tensões, principalmente no Nordeste. Situar Pernambuco, que tem uma tradição liberal, uma província que tem tradição liberal desde a conspiração dos Suassunas. Um evento por volta aí de 1801, já havia uma discussão sobre esse projeto liberal ser implantado na província de Pernambuco. Então, com o suporte do Iluminismo, em 1817 você tem a eclosão da Insurreição Pernambucana de 1817, também denominada da Revolução dos Padres ou simplesmente Revolução de 1817, que tem como principais causas a centralização política de Dom João, medidas que trouxeram benefícios praticamente para o Rio de Janeiro. Claro que ele vem trazer alguns benefícios também para Salvador, mas, em síntese, o foco principal do governo, Rio de Janeiro. Além disso, o cenário de crises. Crise na produção do algodão, crise também econômica, inflação elevada, tudo isso vem desencadear a Revolução de 1817, que também está na linha daqueles movimentos classificados como movimentos emancipacionistas. Então, a Revolução de 17 reforçou também a ideia da separação colônia e metrópole. No final, houve uma forte repressão a esse movimento, que contou também com a colaboração do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, e como repressão, o governo também vem desmembrar Alagoas e parte do que é hoje o extremo oeste da Bahia, pegando ali o Vale do São Francisco, no extremo oeste da Bahia, pertencia a Pernambuco, vai ser repassado agora esse local, esse território para a Bahia. Por quê, professor? Porque a Bahia ficou ao lado do governo. A Bahia contribuiu para que a repressão a esse movimento fosse realizado. Ok? Então, esse evento também é importantíssimo para compreender a dinâmica desse processo da independência do Brasil. 1820, uma onda de revoluções marcam a Europa. Tem um autor chamado Eric Hobsbawm, que ele tem um livro denominado A Era das Revoluções, e ele vem situar essas ondas revolucionárias que marcaram a Europa. A onda de 1820, a onda de 1830, a onda de 1848. Em 1820, com caráter liberal, na cidade de Porto, em Portugal, houve a Revolução Constitucionalista, ou a Revolução Liberal do Porto, que tinha dois objetivos: o retorno imediato da família real, que se encontrava no Brasil, e estabelecer agora um poder limitado, uma espécie de monarquia constitucionalista, limitar o poder do rei. De imediato,
São esses dois pontos da Revolução do Porto de 1820. Imaginemos, aqueles que queriam a liberdade política do Brasil, aqueles que desejavam que Dom João saísse do Brasil, foi alegria. Em Pernambuco, que lutava justamente contra a autocracia, o centralismo político de Dom João, foi uma notícia boa, pelo menos no primeiro instante. Dom João volta para Portugal, até tem aquele momento que ele diz ao seu filho, né, Dom Pedro: olha, Pedro, é melhor que o Brasil fique contigo do que fique com essa gentalha. Então Dom João retorna para Portugal, agora vai ter poder limitado às cortes portuguesas, só que em seguida os liberais de Portugal vão exigir a recolonização do Brasil. É aí que começa a tensão. Então, se no primeiro momento o retorno de Dom João foi visto com bons olhos por aqueles que lutavam pela independência do Brasil, mas quando as cortes portuguesas exigem a recolonização, é quando tem início essa tensão que marca 1801, 1821, 1822. É nesse momento que eu vou falar com vocês agora sobre os bastidores da independência. Olha aí na tela, esses bastidores, situando aí o retorno de Dom João VI, diante das pressões das cortes lusitanas, essas cortes que são inspiradas nas ideias liberais. Quando eu falo ideias liberais, ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, trazer de volta aí, né, o pensamento de John Locke, Montesquieu, Diderot, Rousseau, principalmente John Locke e Montesquieu, né, que são os liberais que mais influenciaram o processo da independência no mundo ocidental. Exigência do retorno de Dom Pedro I, porque assim que as cortes exigem o retorno de Dom João, em seguida a recolonização do Brasil e o retorno de Dom Pedro I. É nesse instante que o impasse e a tensão aumenta. E claro, a elite local, a aristocracia aqui no Brasil, também vai entrar nesse jogo. Interessada essa aristocracia, principalmente em romper laços com Portugal, mas sem gerar rupturas sociais. Por exemplo, eu vou lutar pela independência política, mas eu não vou falar da abolição, não vou falar sobre a abolição da escravidão. Entendeu aí os limites dessa independência do Brasil? Em seguida, esse arranjo político. O que vem a ser esse arranjo político, professor? Eu quero anotar, eu quero colocar algumas observações. Então, coloca aí algumas observações. Primeira observação. Esse arranjo é um acordo firmado entre a elite local e Dom Pedro I. Nesse arranjo é criar uma situação benéfica para a elite, que o Brasil, que a colônia se torne independente formalmente, no entanto, que isso não represente modificações radicais. Que nesse arranjo a elite tem espaço nesse país que está surgindo. É isso que representa um arranjo. Você no dia a dia pode escutar a expressão arrumadinho político, não é isso? É o arranjo da independência do Brasil, meu povo, que contou com o apoio da aristocracia e representou também a desobediência às ordens de Lisboa, porque pelas ordens de Lisboa, Dom Pedro I teria que voltar, só que ele não volta, e fica esse impasse entre 1821 e 1822, até que ele decide em janeiro, né, de 1822, dizer: olha, eu vou ficar no Brasil. Se é para o bem do povo, né? Felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí ficou aquele dia emblemático, né? O dia do fico. Esse fico foi um sinal positivo para a elite, viu? Porque o povo acompanha esse processo marginalizado, sem entender muito bem o que está acontecendo. Claro, ao falar da independência do Brasil, eu não posso trazer uma visão homogênea, que foi um processo tranquilo. Não foi. Principalmente na Bahia. No finalzinho dessa missão eu vou falar sobre o 2 de julho. Mas não só na Bahia, no Pará. E entre os próprios aristocratas também havia divergências. Olha só, as divergências entre as elites. Havia um grupo
chamado Grupo dos Portugueses. Eu coloquei a expressão partido, mas não no sentido que nós temos hoje. Partido com estatuto, com a relativa ideologia, com regras, normas, não. Seria mais uma espécie de grupo. Então, Partido Português, formado por comerciantes lusitanos, burocratas, que exigia aí o retorno de Dom Pedro I, ou seja, esse partido ele defendia uma subserviência ainda a Portugal, medidas recolonizadoras. Logo, o Partido Português tinha um caráter conservador. Já o Partido Brasileiro, formado por burocratas, grandes proprietários e investidores urbanos, defendiam a redução de tributos e ruptura com laços com Portugal. Inclusive, o Partido Brasileiro buscou até criar uma ponte para que as cortes portuguesas abrissem espaços, a coroa portuguesa abrisse um espaço para que houvesse representatividade da colônia nas cortes. Só que isso não foi possível. Logo, a tensão ficou ainda maior. Então, o Partido Brasileiro também defende aí o projeto republicano. Alguns chegam a defender o fim da escravidão, mas isso não vai ganhar muita ressonância, muita força nesse grupo. Ô professor, então eu posso dizer que Partido Português, Partido Brasileiro têm em comum uma visão conservadora em relação às questões sociais. Sim, eu posso dizer isso. Posso dizer porque o Partido Brasileiro, esse grupo que vem apoiar Dom Pedro I para romper laços com Portugal, não vem justamente em seguida pregar o fim da escravidão. Havia uma pequena parcela, mas esse radicalismo diminuto vai ser colocado de lado, ok? Dando sequência, o processo da independência do Brasil, esse processo, quando eu falo processo, segue uma dinâmica de etapas sucessivas, de certo modo, etapas complexas, mas em síntese, o processo da independência do Brasil se enquadra nas pressões das cortes lusitanas, com a Revolução Liberal do Porto, 1820, atende a interesses das elites locais. É essa aristocracia que vem arrumar a nossa independência, esse conceito historiográfico chamado arranjo político, e essa petição do Fico. Petição que declara que, no caso, Dom Pedro opta em ficar no Brasil pelo bem geral da nação, para a felicidade geral do povo. Não, Na verdade, esse dia do Fico é um sinal, um aviso para a elite. Alô, elite! Alô, aristocracia! Estou com vocês, tá? Vamos nessa! Formar esse país que eu vou governar de forma autoritária, absolutista, e é isso que vai acontecer com Dom Pedro I, que no dia 7 de setembro, olha que imagem bonita, Imagem bacana, Essa pintura que tem como objetivo trazer uma perspectiva suntuosa, grandiosa da independência do Brasil. Essa obra, que tem também elementos que lembram o romantismo, porque é uma obra idealizada. Inclusive o autor, ao desenvolver essa obra, ele deixou claramente e até escreveu um texto, olha, de repente eu imaginei pessoas com aqueles cavalos suntuosos, às margens do rio Ipiranga, que na verdade era um riachinho, e eu trouxe essa visão nacionalista, ufanista. Afinal, ele era influenciado, Pedro Américo, pelo romantismo, esse romantismo que marca justamente a composição dessa imagem. Você pode perceber no canto à esquerda da sua tela um trabalhador, puxando lá a vaquinha, uma carroça,
olhando assim de forma perplexa. O que está acontecendo? O que simboliza de fato essa independência? Porque o povo assistiu a esse processo bestializado, sem entender de fato como é que o Brasil se torna independente. O filho fica no poder, papai fica lá em Portugal. Se papai, Dom João, morrer, quem assume a coroa portuguesa é Dom Pedro, ele é sucessor ainda da coroa portuguesa. Não há ruptura nem mesmo nesse sentido. Então, vamos agora nos projetar na visão desse trabalhador que está visualizando, né, que está acompanhando esse processo, essa imagem aí, né, independência ou morte, que na verdade Dom Pedro estava com uma disenteria terrível, cólicas estomacais terríveis. Ele vinha de Santos e quem conseguiu retratar isso muito bem foi uma série brasileira que fez muito sucesso nos anos 2000, no caso no início dos anos 2000, né? Quinto dos Infernos, uma série da Globo, você pode ver até agora a imagem dela, enquanto Dom Pedro voltava, ele recebe aquele ultimato, mas ele estava no mato, fazendo cocô, muitas cólicas estomacais, e é nesse cenário que ele vai dizer, olha, não quero mais, não aguento mais essa pressão das cortes portuguesas. A partir de agora, o Brasil é independente. 7 de setembro, esse é o verdadeiro grito, viu? Que a série conseguiu retratar muito bem, né? A série Quinto dos Infernos, que faz referência à expressão de Carlota Joaquina, quando veio para o Brasil no desembarque, que afirmou, não quero ir para aquele Quinto dos Infernos, né? Fazendo referência ao Brasil. Então, essa cena da série é muito mais real, se aproxima muito mais da realidade do que essa cena grandiloquente do pintor Pedro Américo ao retratar a independência do Brasil. Essa outra imagem também, fazendo alusão à independência do Brasil, tem erros, porque traz a percepção de que o povo participou, que é uma alegria, todo um entusiasmo em relação à independência do Brasil. Há pessoas comemorando, talvez a elite, né? Porque o povão não entendeu muito bem o sentido dessa independência e isso vai gerar problemas, né? Posteriormente. Nessa imagem, Dom Pedro sendo consagrado, né? O imperador do Brasil, por volta de dezembro de 1822, a essa coroação. Perceba que na imagem há uma pessoa curvada a ele, tá? Vestindo aí preto, que representa, a partir de agora, o Estado tem uma aproximação com a Igreja. No entanto, a religião, a Igreja, ela está praticamente subordinada a Dom Pedro I. É o regime de beneplácito e padroado. A religião oficial do Império, até 1889, é o catolicismo. A religião oficial, a Igreja Católica, tem muita força nesse período, no entanto, se limita aí, né, aos interesses também da corte. Porque o beneplácito permite o rei ler documentos papais, por exemplo. Então, Dom Pedro I ele fica, de fato, acima da Igreja, fica acima do poder executivo, judiciário, legislativo, porque ele vai estabelecer, né, vai impor uma Constituição que vai estabelecer o poder moderador. E é isso que vamos ver agora no governo de Dom Pedro I. Esse governo que vai de 1822 a 1831, tá? Um governo que é marcado por grandes agitações políticas, é um governo que tem como objetivo ele vai buscar construir a ideia de nação. Inclusive ele vai compor, né, o hino Brava Gente Brasileira, que daqui a pouquinho eu vou trazer um refrão aí, né, um trecho para vocês. Dom Pedro I também vem desenvolver mecanismos para compor esse Estado brasileiro e mantendo privilégios para a elite, afinal foi a elite, a aristocracia que o apoiou, né, criou todo um cenário para que ele ficasse no poder. E o governo Dom Pedro I é marcado aí por estabelecer uma monarquia constitucional de caráter autoritário e vem adotar parcialmente um liberalismo moderado. Eu já falei parcialmente, então é moderado, né, que eu. Ele vem adotar um liberalismo adaptado aos trópicos.
o termo liberalismo, liberdade, igualdade, fraternidade, suporte iluminista. No entanto, ele vem aperfeiçoar, adequar esse projeto à realidade, né, que ele desejava, que era ter um poder extremo. E as ideias liberais, elas são contrárias ao autoritarismo. As ideias liberais de Locke, de Rousseau, são contrárias à centralização política. E é isso que marca o governo Dom Pedro I. A centralização política, a centralização do poder. Símbolos nacionais construídos a partir dessa independência, a bandeira. Veja a bandeira com verde e amarelo, a referência também à coroa portuguesa, né? A família Bragança. Eis aí a bandeira do Império. Professor, a bandeira atual hoje permanece com o verde e o amarelo, ou seja, não houve uma mudança radical nem mesmo entre monarquia e república. Com a proclamação da república, as cores do Império permanecem, justamente para você entender, né, que o processo histórico no Brasil ele é complexo. Vamos com calma, vamos chegar lá, tá? Analisar essa república proclamada em 1889, vamos ver, né, que de fato muitos elementos do Império permanecem até hoje. Eis aí, né, as bandeiras ao longo da história do Brasil: a bandeira imperial do Brasil, 18 de setembro de 1822, a bandeira imperial do Brasil, 1º de dezembro de 1822, utilizada até a proclamação da República. A bandeira provisória da República, olha só, lembrando a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira nacional, que está em vigor 19 de novembro de 1889. Por este motivo, a data é comemorada todo ano, né? O Dia da Bandeira. Essa bandeira que tem elementos do positivismo, a frase, né? O termo ordem e progresso. O governo Dom Pedro vai buscar construir a identidade do que é ser brasileiro. E olha só, o hino da independência do Brasil. Levanta, aumenta o som um pouquinho aí, olha. Já podeis da pátria filhos ver, contente a mãe gentil. Contente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá ter você viu. Isso mesmo. Brava gente brasileira, longe vá ter você viu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Bonito, né? Mas o povo participou do processo da independência? Houve lutas políticas? Não. Não teve esse embate, essa participação popular. A elite construiu, montou essa independência. O reconhecimento da independência. O primeiro país a reconhecer, Estados Unidos, e o projeto estadunidense seguia o projeto, né, do presidente James Monroe, a América para os americanos. Portugal reconhece a independência cobrando uma elevada indenização e em seguida a Inglaterra reconhece, mas criando um caminho para que o Brasil pudesse e lutasse, né, e criasse meios para abolir o tráfico negreiro. É isso que iremos ver nas próximas aulas. A Inglaterra pressionando o Brasil para lutar por essa independência. Eis aqui o processo da independência do Brasil. Claro, fica tranquilo. Vai ter uma aula especial para tratar da participação da Bahia nesse processo. Você vai encontrar na História da Bahia o 2 de julho de 1823, em que a Bahia não aceita esse projeto de independência. Mas isso eu vou trabalhar com vocês em uma aula especial que vai estar na aba História da Bahia aqui em nossa plataforma. Então valeu, concurseiro, valeu, concurseira, porque você sabe, o concurseiro disciplinado será aprovado.